Olá, meu povo, olha eu aqui. No Gospel News de hoje eu vou trazer a profeta, a mulher que desceu 7 vezes no inferno e viu Michael Jackson dançando Mal Walker lá, pretinho da Silva. A mulher que depois desceu novamente no inferno e viu o irmão Lázaro no inferno. Essa pastora que eu vou trazer aqui, ela se chama Pastora Nadir. Essa pastora Nadir, ela é uma suposta profeta, né? Então ela, supostamente, ela prega a verdade, né? Só que uma pastora que desceu mais de 7 vezes no inferno, ela tá quase comprando um lotezinho lá no inferno para viver lá. Porque a pessoa desceu já mais de 7 vezes no inferno, meu irmão. Ela quer morar lá, né? Assim ela diz, né? Ou seja, essa pastora, ela... Depois que eu trouxe aqui o vídeo do pastor Eliseu, né? Isso não repercutiu só aqui no meu canal, repercutiu em outros canais. Ela trouxe essa questão aí sobre o casamento, né? Porque o pastor Eliseu, estudado, teólogo, né? Tem um grande conhecimento da palavra. Ele disse que segundo casamento não existe, né? A não ser com a morte do cônjuge. Se o cônjuge estiver vivo e a pessoa se casa novamente, estará em adultério. Isso foi o pastor Eliseu que falou. Outros pastores também, eles protegem a mesma coisa. Pastores como César Cavalcante, que é um pastor também extremamente conhecido, reconhecido, tá certo? Também o pastor Paulo Júnior, também é muito conhecido. São pastores que têm um nível de conhecimento muito alto. Todos esses pastores, eles protegem que existe o segundo casamento se o cônjuge estiver morto. O cônjuge estando morto, o homem ou a mulher, que no caso ficar viúva, pode se casar novamente. Se o cônjuge estiver vivo, não pode, porque vai estar cometendo adultério, né? Mas a pastora Nadir, ela disse que Deus falou com ela e disse que se fosse por adultério, por imoralidade sexual, né? Sim, o pastor poderia se casar até 10 vezes se fosse necessário. Se o pastor levasse 10 chifres, ele podia deixar a mulher e se casar novamente. A pastora Nadir está dizendo. Vamos ver aqui o vídeo. Não que eu estou descartando qualquer outro versículo, de modo algum. Mas nós estamos enfatizando um assunto. E esse assunto desse vídeo é: Deus permite ou não o segundo casamento ou o terceiro? E eu lhe digo por experiência, com conhecimento de causa, que ele permite. Porque a mesma voz que eu ouvi do meu Senhor e a mesma face que eu vi do meu Senhor Jesus Cristo quando conversou comigo a esse respeito, o mesmo Jesus me disse que por causa, o motivo do adultério e do satanismo, casamento no satanismo, e de menor de idade, que eu esqueci no outro vídeo de falar. Glória a Deus. Casamento forçado pelo pai podia ser dissolúvel. E se podia contrair novas núpcias. O Senhor me disse esta palavra: pode-se contrair novas núpcias se houver a traição. Se um casamento foi feito no satanismo, e o Senhor ainda me disse, eu não estava lá, sendo testemunha desse casamento. Ok, vamos lá, né? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre segundo casamento, né?
sobre o casamento, né? E para isso eu vou trazer aqui a Bíblia, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Não foi Deus que falou comigo, que desceu e falou comigo, né? Foi a Bíblia, né? Vamos lá, eu tô com a Bíblia aqui, eu vou ler para vocês. Vamos lá o que diz lá em Mateus 19:9, que foi algo que ela citou aí, né? Mateus 19:9 vai dizer assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Vamos lá. Muitos homens e mulheres usam esse texto aqui, esse versículo, na verdade, tá certo? Para justificar o erro deles de sair, né, do primeiro casamento, que é o único que vale para Deus, que é o primeiro. Casou, só se casa uma vez na vida, viu? Enquanto o seu cônjuge estiver vivo, só se casa uma vez. E dão justificativa para entrar em outro casamento, ou seja, se casar novamente, né? Porque ou a vez não estão se entendendo mais, o homem ou a mulher, ou porque houve uma traição das duas partes e a parte que foi alesada não quer perdoar, ou aquela pessoa que traiu também não quer voltar para a pessoa também, não quer viver. Então eles usam, né, os cristãos, né, os cristãos falsos, né? Cristão falso, né? Que não lê Bíblia, que ficam baseados em profecias de falsas profetas, como essa aqui, que essa irmã é uma falsa profeta, que você dizer, meu amado, meu amigo, que a pessoa desceu 7 vezes no inferno, viu Michael Jackson dançando Moonwalker, depois desceu de novo e viu lá o irmão Lázaro, que morreu de Covid, infelizmente, no inferno, meu irmão. Você acha que uma mulher dessa, ela merece credibilidade? Se você está dando credibilidade na pessoa dessa, você é um sequelado e uma sequelada igual a ela. Você não lê Bíblia. Você é uma falsa crente e falso crente. E pior que tem essa abençoada, tem quase 130 mil seguidores. Esses 130 mil seguidores têm a mesma cabeça dela. São enganados porque não lê Bíblia. Não lê Bíblia, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vamos lá, mas vamos lá. Quando Jesus ele diz aqui, em Mateus 19:9, que ele diz assim: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A palavra aqui, gente, olha só: imoralidade sexual. Imoralidade sexual, ou seja, ou prostituição. Primeiro, a palavra usada aqui é a palavra grega, se chama porneia. A palavra porneia e imoralidade sexual e fornicação, que são as mesmas coisas, está relacionada ao pecado do solteiro. Jesus aqui ele não estava falando para os casados, ele estava falando para os solteiros. Até que, se ele estivesse falando aqui para os casados, não existiria esse diálogo aqui. Por que, Eric, não existiria? Simples, porque essa mulher aqui, ela seria uma adúltera. Se existisse esse diálogo, ou seja, se existisse essa história aqui, essa mulher ela seria adúltera. Porque a mulher que adulterasse naquele tempo, ela seria predejada até a morte. Então essa conversa aqui não existiria se Jesus estivesse falando sobre o casamento. Não existiria. Mas Jesus ele não estava falando sobre o casamento, ele estava falando aqui sobre fornicação, imoralidade sexual, que é o pecado do solteiro. Jesus estava falando aqui para os solteiros. E aí a gente vai entender isso melhor lá em Marcos 10, porque lá em Marcos 10 é uma conversa após essa, tá certo? É a continuação disso aqui, porque os discípulos também não entenderam. Então Jesus explicou a eles direito. Vamos ler aqui para vocês verem aqui e vocês anotam aí. Marcos 10, tá certo? Do 10
Marcos 10, 10. Marcos 10, 10. A continuação de Mateus 19, 9, tá certo? Depois daquela situação que aconteceu em Mateus 19, 9, tá certo? Jesus foi indagado novamente porque os discípulos não entenderam. Aí quem faz esse relato é Marcos, lá no capítulo 10, 10. Olha só o que Jesus diz. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ou seja, após aquela eventualidade de Mateus 19, 9, Marcos registrou. Após ali. E disse Jesus: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Ou seja, você só adultera, você só peca contra Cristo, contra Deus, você só vai para o inferno se você deixar o seu marido e casar com outro, porque aí você vai estar cometendo adultério. Por quê? Porque você ainda está casado com o seu marido ou com a sua esposa, porque ele está vivo. E aonde é que eu vejo isso, Eric? Lá em Romanos 7, 2 e 3, aonde Paulo vai dizer que o homem, ele está ligado à sua mulher até que ela morra. E vice-versa, a mulher também da mesma forma. Ou seja, enquanto o marido estiver vivo ou a esposa estiver viva, você não pode se casar novamente. Se você se casar, você estará adulterando. Jesus aqui em Marcos, ele está dizendo isso, minha amada pastora Nadi. Então deixe de estar pregando heresia, minha irmã. Pelo amor de Deus, minha irmã. Deixe de estar levando o povo para o inferno. Agora, se você quer continuar mentindo, negando a própria palavra de Deus, você que segue a pastora Nadi e está no segundo casamento, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Provavelmente, quando Jesus vier, você vai para o inferno. Porque lá em Apocalipse 21, 8 vai dizer que os homicidas, os homossexuais, os feiticeiros, os adúlteros serão jogados no lago de fogo. Então, e aí é aquela grande questão. Muitos dizem assim, mas eu não acredito que Deus vá querer que eu seja infeliz. Realmente, Deus ele não quer que você seja infeliz. Mas quem foi que escolheu? Quem foi que escolheu? Foi Jesus que escolheu o seu esposo? Foi Jesus que disse, case com ele, case com ela? Foi não, foi você, meu amado, minha amada. Assuma as consequências das suas atitudes. Não, mas eu era muito nova. Não importa, Jesus não quer saber disso. Não quer dizer que, porque eu era nova, era inocente. Não existe isso não. Se você era cristã, tá certo? Deixar isso bem claro. Se você era crente, cristã, e você casou com seu esposo ou com sua esposa, e por alguma eventualidade ela mudou ou ele mudou, né, na trajetória, e agora você se arrependeu de ter casado, não tem volta. Casamento é algo vitalício, é pro resto da vida, é até enquanto ele estiver vivo, enquanto ela estiver viva. Se você for crente, cristão de verdade, você vai fazer a vontade de Deus, que é o que a Bíblia está dizendo. Se você estiver na carne, você vai fazer a sua vontade, não há quem empate, ok? Não há quem empate, é só isso. Se você nega a Bíblia, você nega a verdade, você não tem nada a ver com Deus. Você está servindo um Deus falso, que não é Jesus Cristo. É qualquer coisa, mas não é Deus. Porque a Bíblia diz isso aqui. Não é pastora Nadi, não é a profeta do outro estado, do outro país que vai dizer ao contrário. Entendeu? É a Bíblia. É a Bíblia. A palavra de Deus diz isso aqui. Se você não quiser... Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu tô só aqui a pastora Nadi, né? A pastora que desceu mais de 7 vezes no inferno, viu o Michael Jackson preto lá dançando Moonwalker,
Isso não estou mentindo aqui, viu? Tá lá no canal dela. Só você ir no canal dela lá, da Pastora Nadir, você vai ver lá os vídeos dela. E depois ela desceu novamente no inferno, tá certo? E ela viu o irmão Lázaro lá no inferno. E eu também escutei outra dela que ela disse que ela tomou o revólver de Satanás e ia meter bala em Satanás. Meu irmão, dá pra acreditar numa mulher dessa? Pelo amor de Deus, se você acredita nela, você é igual a ela. Você é um homem ou uma mulher vazia por dentro. Você você não sei o que vai acontecer com você, mas coisa boa não vai ser, tá certo? Sendo enganada por uma mulher dessa. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aí o que você achou. Tamo junto até depois do fim. Valeu.